Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar a respeito das competências necessárias para um terapeuta ocupacional que atua na saúde pública. Eu vou colocar aqui, espera só um pouquinho. Aqui, foi. E aí eu queria convidar você para uma reflexão, para a gente pensar um pouco o que seria importante, né? A pessoa... Quais as competências, na verdade, né, que um terapeuta ocupacional deve ter para atuar no âmbito da saúde pública? E como vocês tinham visto, por conta de uma incompatibilidade de agenda, eu e minha convidada hoje não vamos poder realizar essa live. Só que a gente vai remarcar, tá certo? E em um outro momento, ela vai sim estar aqui conosco para falar a respeito dessas competências todas. E aí, deixa eu dizer uma coisa pra você. Só um pouquinho que eu vou mandar aqui pras pessoas. Foi. E você que tá chegando agora e tá vendo no replay, acelera um pouquinho, que daqui a pouco a gente começa com o conteúdo, tá bom? Então, como muitos me pedem no direct, ou muitos me pedem também, como é que fala? Às vezes as pessoas que eu supervisiono, as terapeutas ocupacionais que eu supervisiono, o que acontece? As pessoas sempre me perguntam, né? Assim, tem uma curiosidade. Silvia, como é que foi? Como foi você conseguiu sair de um CLT e hoje estar apenas no consultório? Como é que foi isso, né? E tem muitas pessoas, não só TOs, mas tem algumas outras pessoas... Opa, não tá? Vou fixar de novo, peraí. Tem muitas pessoas que não são só terapeutas ocupacionais, mas que acabam, como é que fala? Me perguntando isso, assim. Então, como é que é, Silvia? Você conseguiu, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho qual foi a minha trajetória para vocês, no sentido de saúde pública. Qual a minha experiência? Então, a minha experiência é a seguinte. Eu fiz terapia ocupacional, curso na PUC Campinas, vim para São Paulo para fazer uma pós-graduação e aí acabei conseguindo me inserir no mercado de trabalho e com isso fui ficando, acabei fazendo as minhas próprias coisas. E aí é o seguinte que eu queria contar para vocês. Tem algumas coisas que eu elenco que eu acho que são fundamentais numa pessoa que vai trabalhar, algumas características, na verdade, da personalidade da pessoa que eu acredito serem fundamentais no desenrolar da coisa, né? E pra que isso? Quais seriam essas competências? Primeiro de tudo, eu acho que a pessoa que vai trabalhar na saúde pública, precisa se despir de qualquer julgamento. Por quê? Porque você vai ouvir histórias muito desafiadoras, você vai estar, às vezes, com uma população vulnerável, né, em termos socioeconômicos, então você vai visualizar histórias muito diferentes da sua realidade. E por que é importante esse desapego? Para que você consiga não ficar, como é que eu posso falar, com uma... insensível. Isso existe, essa é a realidade da pessoa, entrando num julgamento, vamos dizer assim. Por outro lado, também é importante não cair numa coisa que eu vi muito nas equipes e também percebo nas pessoas que eu acompanho, que é o seguinte: as pessoas, quando escutam uma história desafiadora ou uma história de alguém que mora em uma comunidade, histórias muito tristes mesmo, acabam se sensibilizando. E aí, o que acontece, gente? A pessoa, se ela não tem uma boa inteligência emocional, o que acontece, gente? Ela pode acabar misturando o profissional do pessoal. Olha que maluco isso, e é real. Porque a história é tão grave, é tão complexa, tem tantas coisas envolvidas, que a pessoa acaba, como é que fala? Sendo tomada por aquilo e acaba achando que precisa ajudar de N formas, mas para além do profissional. E isso, então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado.
quando a gente está nas equipes e atendendo esse tipo de população, em contato com esse tipo de população, tá certo? Fora isso, vou continuar. Tá tudo bem por aqui? Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido? Não tinha me perguntado. Isso mesmo. Pode ser aplicado em todas as áreas. Isso mesmo, Suane. Gente, eu não perguntei agora que eu me liguei. Tô meio Dory hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? A conexão tá boa, porque choveu aqui em São Paulo e tá um pouco... Não sei se tá legal a conexão. Me avisem aí, por favor. Me sinalizem, por favor. Então é o seguinte, independente do dispositivo que a pessoa atende na saúde pública, se é um ambulatório, se é um núcleo de atenção da saúde da família, se é em um CAPS, se é com uma população criança, se é com adulto ou se é com idoso, o que é muito importante a gente prestar atenção? Prestar atenção no seguinte, a pessoa tá lá, chegou, vai trabalhar em equipe, tá achando que é tudo beleza. Só que, gente, precisa ter muita disponibilidade interna para você conseguir realizar tudo aquilo. Por quê? Porque você tem algumas atribuições que são feitas de acordo com a especificidade. Aqui, no caso, eu tô me atendo a terapeutas ocupacionais. Só que o que acontece, gente? É assim, a gente, independente do dispositivo, do equipamento de saúde que você está atuando, a gente precisa ter uma noção que o sistema de saúde são todos os dispositivos interligados. Então, as ações, em um dado momento, vão ser realizadas no serviço que você está alocado, que você foi contratado para realizar aquelas atividades e competências. Só que você também tem que saber que em algum momento vão acontecer ações intersetoriais. Então, entre um dispositivo e outro, entre uma equipe e outra. Então, é necessário que a pessoa, o profissional, tenha um pouco de jogo de cintura para conseguir negociar algumas coisas, fazer um encaminhamento de um caso, discutir algumas ações, né, que dizem respeito à pessoa que está sendo atendida ali no dispositivo, mas que talvez envolva o contexto onde ele está inserido, situações de saneamento básico, situações familiares que são importantes. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente, tá? Que vai acontecer e vai ser exigido essas ações intersetoriais e ações, na verdade, que devem ser integradoras, tá? Mais ou menos, né, nessa linha de raciocínio que a gente tem que ir, certo? E aí, o terapeuta ocupacional tem uma vantagem que eu considero que é o seguinte: o terapeuta ocupacional trabalha, né, pelo nosso conselho, 30 horas. 30 horas seria, então, uma carga horária de segunda a sexta-feira, de 6 horas diárias, certo? 6 horas diárias. Que faz com que a pessoa, então, tenha um pouco mais de disponibilidade para realizar algum outro atendimento no consultório ou em uma clínica. Porque eu vejo muito que os terapeutas ocupacionais têm, no geral, mais de um vínculo empregatício, tá? Isso é super comum, né? Durante toda a minha jornada, né, em saúde pública, eu sempre conciliei consultório. Então, assim, o consultório eu tenho desde que eu acabei de me formar na pós-graduação, né? Mas, assim... hoje não era do jeito que é hoje. Eu locava por hora, era um outro esquema. Então, a gente, conforme você vai conquistando algumas metas, você vai indo pro próximo nível. E é isso que eu tô querendo falar um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Então, como eu tava falando, é muito importante que o terapeuta ocupacional tenha uma competência que eu acho essencial, que é o seguinte, gente: criatividade e sensibilidade para criar as coisas. O terapeuta ocupacional, de uma forma geral, são muito criativos, são muito inventivos. Só que o profissional que atende na saúde pública, eu brinco que eu falo assim que ele precisa saber tirar leite de pedra. Por quê? Porque, gente, assim, não é sempre que nós temos recursos, tanto recursos de papelaria, quanto recursos para fazer uma oficina ou um grupo terapêutico.
E em alguns momentos, o que acontece? Chega a doação. Ah, fulano doou, uma instituição doou alguma coisa. Ah, legal, vamos fazer uma oficina. Vamos fazer um grupo de customização. Chegaram alguns retalhos, então vamos fazer um grupo de fuxico, vamos fazer não sei o quê. Só que, o que acontece? O terapeuta ocupacional que vai coordenar essa oficina, que vai participar como um coterapeuta deste grupo, dessa abordagem terapêutica, ele precisa ter noções no sentido de fracionar a quantidade de material que vai ser usado nos encontros, para que não acabe, para que não aconteça, tipo, 2 grupos, acabou, não tem mais o material, para não frustrar o profissional e principalmente as pessoas que estão ali sendo atendidas, que dependendo do local em que a pessoa está sendo atendida, tem algumas terminologias, né? No CAPS, geralmente o termo usado não é paciente, é usuário, tá? Então, dependendo para não frustrar também os usuários, certo? Então, isso também é muito essencial prestar atenção. Então, nossa, mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar num serviço público. Eu achei que era só saber sobre terapia ocupacional, sobre os modelos, sobre as competências do terapeuta ocupacional e análise da atividade, raciocínio clínico e atender. Só que não é isso, né? É para além disso. E isso que eu tô dizendo, a gente aprende quando? Na prática. Não é na faculdade, não é na especialização, é no dia a dia mesmo, entendeu? É pondo a mão na massa. É assim que a gente vai desenvolvendo habilidade. E é muito assim que eu acredito que as pessoas vão aprimorando as suas competências no decorrer com o passar do tempo, tá certo? Porque tem muitas pessoas que eu falo, né? Eu falo que eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalhei no SUS, na saúde pública, né? Eu tenho muito orgulho, porque isso tudo, toda a trajetória que eu vivenciei, fez com que eu chegasse aonde eu estou hoje, certo? Tudo isso me abriu portas para inúmeras coisas. Então eu sou muito grata e eu acho que isso é para todo mundo, assim, né? A gente tem que honrar a nossa história. A gente precisa ser grato pelo que a gente tá, pelos desafios que são apresentados ali no nosso dia a dia, por mais difícil e desafiador que seja, certo? Tá fazendo sentido? Conta aí pra mim, gente. Me falem. Deixa eu beber uma água aqui. Eu tô aqui com um roteirinho também. Outra coisa que eu também acho muito legal de dizer é o seguinte. Terapeuta ocupacional trabalha com atividades. É isso que a gente sabe fazer, é para isso que a gente estuda e é isso que a gente faz na faculdade, aprende a fazer na faculdade. Análise da atividade, como desenvolver alguns recursos para estimular algumas competências ou prevenir o agravamento de algumas situações ali que estão, como é que fala? Comprometidas no indivíduo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa capacidade de criar, de se reinventar o tempo inteiro. Porque mesmo o terapeuta ocupacional, num contexto ideal, que conseguiu fracionar, que conseguiu fazer um bom planejamento dos encontros, de como distribuir tudo isso ao longo de um cronograma, pode acontecer de ter mais pessoas no grupo, pode acontecer de um indivíduo do grupo, um participante, ter mais habilidade e conseguir executar aquilo com mais facilidade, o que vai exigir mais material, né? E aí é que entra a capacidade do terapeuta ocupacional de se criar e de se reinventar, né? Porque tá ali como é que fala? O cronograma, tudo bonitinho, como serão os encontros, quais serão os temas dos encontros e o que é proposto. No geral, a gente sempre informa. Todo início de encontro, de grupo ou de atendimento, é importante você sinalizar o que vai ser feito, né? O que você tá ali querendo com aquilo naquele momento. Então, se a gente consegue sinalizar isso para eles, dizendo, olha, tá demais, eu acho que se você fizer de novo, usar mais um pouco do material, vai ter gente que vai ficar sem usar. Então, utilizar todas as contingências que estão acontecendo naquele acontecer grupal, naquela cena do cuidado,
a favor, de forma que possa ser terapêutico para aquela pessoa também. Então, e isso a gente só vai aprendendo, esse jogo de cintura, esse traquejo, a gente só aprende na prática. A gente só aprende quando a gente vai conseguindo se desenvolver mesmo e, enfim, né? Acho que mas é a premissa das coisas aí. Tá fazendo sentido? Conta pra mim, gente, um pouquinho. É o seguinte, outra coisa que eu mencionei logo no início da live, eu queria retomar um pouquinho, quando a gente fala da questão tênue entre se misturar ali, né? Entre o pessoal e o profissional. Uma competência que é essencial é a seguinte, eu brinco, né? Você ter um apego na medida certa. Então, como assim? Como você vai ver casos que são muito desafiadores, que exigem situações de muita vulnerabilidade, né? De violência doméstica, de violência física, de violência sexual. São N situações que você vivencia, que você escuta, e você não escuta só uma vez, às vezes isso faz parte do discurso da pessoa, então aquilo se repete. Você precisa ter uma musculatura emocional bem fortalecida e bem desenvolvida para não entrar nisso, para não se misturar nessa coisa de, bom, a vida daquela criatura, daquele sujeito é muito desafiadora, está muito desafiadora e eu preciso ajudar. Mas de que forma que eu vou ajudar? E aí acaba misturando o profissional do pessoal. Então, manter essa postura do profissional, né? Qual é o seu lugar, qual é o seu papel? Gente, isso faz total diferença na condução do caso e enfim, inclusive na relação que você estabelece com aquela pessoa, né? Porque eu acho que não é você ser insensível, não é você não se sensibilizar e não se compadecer com a situação daquela pessoa que às vezes não tem o que comer, que às vezes moram, sei lá, 9 pessoas em um lugar de 2 cômodos, que tem gente que dorme embaixo, quando vai dormir o colchão fica embaixo do tanque, que às vezes chove, acorda com goteira, com chuva. Então são situações que eu tô aqui ilustrando, que eu ouvi, né, várias vezes, que assim, mexe com a gente. Mas por isso que a gente precisa ter uma coisa chamada inteligência emocional, tá? É pra todo mundo, independente do dispositivo, independente da categoria profissional, a gente precisa ter isso, né, cada vez mais. Outro dia, inclusive, eu tava lendo uma reportagem e estava dizendo o seguinte, que a criatividade, eu acho que foi nessas revistas aí de emprego, alguma coisa assim, que a criatividade é a competência que está sendo mais valorizada nos últimos tempos. Olha que maluco. A criatividade, né? E quando a gente fala de criatividade, igual quando eu falei logo no começo, um dos primeiros tópicos, a criatividade, de que forma que a gente acessa a criatividade? Você senta agora e vai falar, nossa, vou ser criativo, agora vai vir uma inspiração. Não é desse jeito, né? Tem muitas pessoas que falam que a criatividade é aquele estalo que dá. Tem gente que fala que é o ahá, né? Tipo, tem gente que nomeia de diversas formas, mas assim, é um estalo que vem. E vem essa inspiração, não é quando você tá ali no racional, é quando você tá com a mente livre, quando você tá, como é que fala? No momento despretensioso, né? Com pouca intencionalidade. Só que para que isso aconteça, é extremamente importante estar conectado com a nossa essência. É extremamente importante você se autoconhecer, você saber o que passa dentro de você, como é que você tá. Ah, tô mais irritado hoje, não tô, não sei o quê. É nesse sentido que as coisas acontecem. Faz sentido? Já tinha parado para pensar nisso? Já tinha escutado isso em algum momento da vida? Me contem aí, gente, por favor. Vamos ver o que mais que eu quero falar pra vocês. Eu separei algumas coisas aqui. Vão falando também vocês aí, por favor. Outra coisa que eu queria falar.
uma coisa que a gente vive muito, assim, né? Pegando nesse apelo mais social. Uma das abordagens, dos, como é que eu posso falar? Procedimentos, acho que essa é a melhor palavra. Os procedimentos que a gente realiza quando a gente está em algum dispositivo da saúde pública, considerando um contexto não pandemia, tá, gente? Mas a gente faz muito atendimento domiciliar, muita visita domiciliar, a gente faz muita busca ativa, que é quando, né, a pessoa está com dificuldades de diversas ordens para chegar até o serviço, então a gente vai até lá. Então, você vivencia, você, né, vai até a casa da pessoa e você realmente vê tudo aquilo que acontece na vida real. Só que, quando você volta, não é assim, eu vou tirar uma tarde pra você ir fazer a visita e agora acabou, vou dar meu horário pra ir embora. Não, você tem que cronometrar isso dentro da sua grade de atividades. Então, assim, para além de tudo que você tem que fazer, você tem que organizar o seu cronograma, a sua rotina de trabalho no seu dia a dia. Então, às vezes a gente também precisa ir para um matriciamento, para uma reunião de discussão de caso numa UBS, e isso tudo exige o deslocamento. Tô falando num contexto, gente, volto a dizer, sem pandemia, né? Hoje em dia, acredito que os coleguinhas estejam fazendo tudo online ou por telefone, certo? Mas é importante a gente lembrar que não é só ir lá e você tem que fazer tais e tais grupos, atender fulaninho, ciclaninho, Zezinho, Mariazinha. Não! Você tem que aprender a gerenciar o seu tempo. E isso é uma outra habilidade que o terapeuta ocupacional que atua na saúde pública precisa ter. Ele precisa aprender gestão de tempo. Gestão de tempo e gestão de tempo, inclusive, para entrega, às vezes, de relatório. Sim, também tem isso. Não é só atender, fazer reunião, fazer visita domiciliar. Tem também, gente, relatório que são solicitados, né? E de diversas... Aí depende do dispositivo que você está inserido. Mas, assim, você precisa falar a respeito do que o fulano está fazendo lá no serviço que você atende, ou o que você está atendendo, porque dependendo do local, você não atende a pessoa, mas você é responsável por ela. Você o técnico de referência daquela pessoa. Então, você responde, né, por tudo que acontece, por todo o projeto terapêutico daquela pessoa, pelo envolvimento, pelo engajamento dela nas atividades. Então, é meio que nesse pé aí que acontece todas as coisas. Tá fazendo sentido? Me contem. E aí, o que eu queria dizer é o seguinte. Para que tudo isso aconteça, para que a pessoa consiga desenvolver algo de fato coerente, de uma forma ética, né? É essencial que o profissional, que o terapeuta ocupacional, ele estude, ele vá atrás de um aporte teórico, que ele leia artigos, que ele seja um profissional interessado em participar de eventos, de cursos de atualizações, para que ele vá atrás de uma série de coisas que ajudem ele no dia a dia dele, né? Porque hoje em dia a gente tem na internet um mundo à nossa disposição que tá aí e a gente pode super, como é que fala? Usufruir das informações. É só filtrar, obviamente, a plataforma que você vai consumir tudo isso que você tá acessando, tá certo? E aí, eu acho que é também importante falar de algo que tá muito, né? Que eu sempre bati na tecla e agora, na pandemia, tá muito mais todo mundo falando, tá meio que na moda. E não deveria ser só moda no período que a gente está vivendo, com relação ao quê? A saúde mental. Vou falar agora, falei de aspectos mais da personalidade da pessoa, junto com o funcionamento do serviço, e agora eu vou falar a respeito de aspectos mais pessoais, que o profissional pode executar, não só pode, como deve executar, tá?
com relação à saúde mental dele. Por quê? Porque tem tudo a ver, né? A gente sabe que não é o fulaninho que tá indo ali atender só. Ele não é terapeuta ocupacional só naquele momento. Ele é uma pessoa que tem uma vida acontecendo para além do serviço que ele está inserido. Então, assim, a gente precisa ter noção, né, e conseguir visualizar que aquela pessoa também tem algumas dificuldades, que aquela pessoa também tem família, tem uma história, que ela também está inserida em um contexto, em um grupo familiar. E o que tudo isso, na verdade, gera nessa pessoa, em qualquer ser humano, né? Então, é essencial que a gente faça o seguinte, pegando esse gancho de saúde mental. Vamos lá. Garantir, gente, uma noite de sono. Nossa, jura? É essencial e faz muita diferença. Dormir bem. Simplesmente assim, dormir bem. Ter uma rede de apoio também faz muita diferença. Momentos de lazer, que seja, né, assistir um filme, que seja ler um bom livro, que seja você ir para casa de um parente, ou você fazer, né, com pessoas que, sei lá, que estão testadas ou que já estão imunizadas, você se reunir, ou fazer algumas videochamadas. Abusar da criatividade, gente, porque assim, como é que fala? É exigido ali, quando a gente está no dia a dia, uma série de competências, né? Como eu já mencionei aqui, uma série de coisas que a gente vai tendo que exercer a nossa criatividade e dedicar energia para tudo aquilo. Não é simples, você, eu vou atender, eu vou fazer um grupo e acabou. Não, porque você precisa depois evoluir o prontuário de cada pessoa que estava naquele grupo. Você precisa preencher algumas, talvez, depende do local aí, do serviço. Você precisa preencher algumas tabelas de produtividade ou contabilizar, lançar no sistema aquilo que você atendeu. Então, assim, não é só, é muito além, né, de só atender. E às vezes as pessoas chegam para mim para fazer supervisão e falam assim: poxa, eu entrei para trabalhar na equipe tal, para entrar no serviço tal. E eu imaginei que era de um jeito, mas assim, é muito mais coisa que eu preciso fazer. É muito mais. E assim, esse muito mais parece que não é falado pra gente. É a mesma coisa. Hoje eu atuo somente no setor privado. Na faculdade, eu não tive noções de como que era criar uma empresa, como que era emitir um recibo, o que eu precisava fazer, quais os meus, como é que fala? Qual o caminho, né? Assim, essa coisa do empreendedorismo que hoje em dia a gente vê tantos profissionais da saúde na internet, né? Querendo divulgar o trabalho. Tem tanta gente aí boa fazendo isso, mas isso na faculdade, não só na faculdade de terapia ocupacional, em qualquer faculdade da área da saúde, não nos é ensinado. A gente precisa aprender na prática, né? A gente é muito ensinado a um bom cargo é um cargo público, é uma estabilidade, você vai ter todos os seus direitos, tal. E assim, romper com essas barreiras demanda algumas competências desse outro mundo do digital e do privado, né? Demanda coragem, é necessário que você tenha algumas outras competências que a gente até o momento, é o que eu tô falando, na graduação não nos é ensinado, né? Ninguém fala sobre empreendedorismo, ninguém fala sobre liderança, ninguém fala sobre liderança, mas fala quando você como é que se diz? O coordenador de uma equipe, o gestor de uma equipe. Aí sim, mas assim, que essas competências são necessárias no seu dia a dia, ninguém menciona. É como se fosse exigido e assim, da noite pro dia você virou, então, um profissional liberal. Vai lá, mas ninguém te dá uma cartilha e fala, precisa disso, né? Então, tudo que eu aprendi, que eu fui desenvolvendo, ninguém me falou, né? Eu fui indo atrás, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Essa semana mesmo, no grupo da minha turma da faculdade, tiveram algumas pessoas com dúvidas com relação a isso. Como é que faz? Como é que vocês fizeram? Aonde que eu arrumo
tal informação, a quem eu recorro? Porque não tem e não nos é passado, né? Nos é transmitido. Então é um pouco isso que eu queria dizer para vocês. E aí, por que eu tava falando de rede de apoio? Porque assim, muitas pessoas às vezes se mudam, né, da cidade, vêm do interior para São Paulo ou saem do interior de São Paulo, da capital, para ir para o interior. Então não estão próximos a seus familiares, né? As pessoas que acabam fazendo parte da rede de apoio são pessoas da residência, do aprimoramento. Então é importante você fortalecer esses vínculos para que... Estou considerando um cenário que a pessoa conseguiu emprego nesse local, né? Em que migrou, tanto de um jeito, tanto quanto o outro. A pessoa precisa fortalecer essa rede, porque são essas pessoas que estão ali fazendo parte do dia a dia dela, do cotidiano dela, né? Então, é essencial também essas habilidades socioemocionais, habilidades sociais que são tão exigidas e tão requeridas no dia a dia, certo? No dia a dia institucional. Gente, tá fazendo sentido? Contem aí pra mim, falem pra mim o que vocês estão achando. E aí, outra coisa que eu queria falar também pra vocês. Tô falando, né, das competências agora, o que cada profissional pode fazer para ter um bom rendimento, para que não entre em burnout. Eu tenho visto também muitos colegas afastados, muitos colegas ou que já se afastaram em algum período do momento da vida, independente desse contexto pandemia ou não, tá? Então, assim, a gente precisa investir mesmo, gente, porque eu sei que nem sempre é barato, mas a gente precisa investir em algumas coisas. Eu vou falar a primeira delas: terapia. Precisa fazer terapia, precisa fazer supervisão, seja individual ou seja em grupo, tá? Precisa por quê? Primeiro, terapia para desenvolver e para trabalhar questões pessoais que quando você está atendendo um caso despertam em você, né? Como eu estava dizendo, dessas situações todas de vulnerabilidade que você vai presenciar, que você vai ouvir, enfim. E a supervisão. Supervisão é onde você vai, através ou do grupo ou de alguém, de algum mentor, você vai saber, olha, tá indo pro caminho certo e tá viajando demais. Olha, preciso estudar mais sobre raciocínio clínico, preciso estudar mais sobre grupo, preciso estudar mais sobre modelos, né? Enfim, alguém que vai direcionar você para uma prática clínica mais efetiva e mais, como é que eu posso falar? Mais interessante no sentido de o que é tudo isso, né? Que as pessoas estão solicitando, como é que é estar numa equipe e não me deixar atravessar por todo aquele cotidiano institucional, por toda aquela, como é que fala? Aquele sintoma. Mas isso é assunto para uma outra live, porque mas eu vou dar só um parênteses, eu vou abrir só um parênteses. A gente sabe que as equipes, né, de saúde, muitas vezes reproduzem os sintomas das pessoas que são tratadas naquela instituição. Doido, né? Fechei o parênteses, abri e fechei, certo? Então, é o seguinte, não tem condições de pagar uma supervisão, de investir numa supervisão, investe em grupo de estudo, né? Tem muito grupo de estudo rolando, principalmente agora, online. Nossa, tem muita coisa rolando. Investe nisso. Mas é essencial que você tenha, como é que fala? Pessoas para trocar. Pessoas para dizer, olha, tô fazendo certo? Tô indo pelo caminho certo? Não tô? Né? Para te nortear mesmo, assim, para dizer, olha, isso foi legal, pode melhorar aqui, né? Eu acho que isso também é para vida, para qualquer cenário, não só para terapeutas ocupacionais, para qualquer profissional da saúde. Você precisa ter isso, certo? Gente, me contem aí se tá fazendo sentido ou não, me falem. Outra coisa que eu queria abordar e que eu presencio muito, né, nas pessoas que fazem supervisão comigo e que eu também vivenciei, é o seguinte:
não é todo serviço que dispõe de uma supervisão clínico-institucional, de um supervisor, um profissional que vai lá e conversa com a equipe sobre os processos de trabalho que estão acontecendo, sobre questões, às vezes, que perpassam o administrativo e a clínica, né? Essa coisa toda burocrática. Então, às vezes, tem alguns encontros periódicos em algumas equipes e as pessoas são convidadas a partilhar o que tá desafiador, o que não tá, o que tá legal, o que não tá. E aí, a pessoa que tá, o supervisor, problematiza e vai meio que dando possíveis soluções quando é possível ou não, né? Mas é um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, de fala, enfim. Então, que em alguns momentos, tô falando agora da minha vivência, tá? Em alguns momentos é muito potente, é muito bom, né? Estar e compartilhar tudo isso, mas em outros momentos, gente, dá uma angústia danada. Você entra na supervisão e sai pior do que você entrou. Doido, né? Já aconteceu e muito comigo. Por quê? Porque aí imagina, o que o supervisor faz? Ele vai problematizar tudo. Então, assim, fulaninho fala, ciclaninho fala, todo mundo fala a respeito de um único caso ou de coisas que aconteceram durante a semana ou o mês, sei lá. Gente, aí é como se fosse uma lavação de roupa suja. Todo mundo fala, todo mundo dá sua opinião, e aí porque um desrespeita o outro, aí fica. Então, às vezes, o que é pra melhorar acaba tendo efeito contrário. Mas tudo bem, né? Tipo, faz parte. Por isso que eu acho importante, super recomendo a terapia. Né? Às vezes a pessoa também não consegue fazer a supervisão por fora, mas tem ali na instituição, mas é importante fazer a terapia, certo? E outra coisa, é muito raro as instituições, né, principalmente quem está na saúde pública, as pessoas, os serviços investirem no profissional, investirem no sentido de pagar um curso, enfim, é isso, vai lá e faz seu curso. Não, é muito do profissional ir atrás, do profissional conseguir ter interesse em estudar a respeito, em participar de um congresso, escrever um relato de caso, em escrever um caso bacana, ou um grupo legal que está acontecendo, ou uma oficina bacana em parceria que está sendo realizada. É muito da pessoa, certo? E aí, eu super recomendo. Invista em educação permanente. Que é isso, tipo, a gente nunca... como é que fala? A gente nunca tá pronto, né? Assim, a gente nunca tá... nossa, sei tudo. Isso em qualquer área, né? Independente do campo de atuação também. Mas você nunca tá pronto. Então, a gente precisa estar aprimorando constantemente e diariamente. Seja com leitura, seja com, com um artigo de revista, seja às vezes com um livro. Um livro faz com que você tenha uma ideia, nossa, maravilhosa, e fala, nossa, que legal, vou aplicar isso no caso do fulaninho, ou no atendimento com aquela mãe que é super difícil. Então, são essas coisas que a gente precisa, esse drive que a gente precisa ir exercitando, de, poxa, eu tô num serviço em que eu só sou explorada, em que eu só fico ali e me dou e não sei o que, mas assim, a gente sabe que esta é a estrutura, né? Então, a gente precisa mudar, você enquanto profissional de saúde precisa mudar o seu pensamento e dizer de que forma que isso pode ser melhor e de que forma que isso pode ficar mais leve para mim. De que forma que eu posso contribuir mais e mais para essas pessoas, buscando ajuda. Porque o seu conhecimento, tudo bem, você vai tirar do seu bolso. Só que aquele título, aquele certificado vai com você, independente se você continuar naquele serviço ou não. Aquilo vai te levar para um próximo nível, certo? Então, é extremamente importante que você não fique na posição da vítima, no sentido de, eu sou a pessoa que é explorada, né? Não sou reconhecida, eu não vou conseguir uma promoção. Mas você
dentro do que você está fazendo, pode procurar recursos para aplicar ali, fazer um atendimento, oferecer um atendimento de qualidade e melhor para aquela pessoa que está ali, almejando um outro emprego, almejando um próximo nível, enfim. A gente não sabe, cada um tem aí o seu projeto de vida, a sua expectativa, a sua meta. Só que isso é essencial que a gente faça, sabe? Isso me ajudou muito e eu percebo que às vezes as pessoas ficam muito nessa coisa, assim, do setor público. Ah, porque aqui nada acontece, porque aqui é sempre assim. Tá, é sempre assim, é o que eu disse, a estrutura vocês já conhecem, todo mundo conhece. Mas o que dá pra fazer de diferente? Porque isso também é cuidar da sua saúde mental. Louco, né? É bem doido pensar em tudo isso. E, bom, acho que era um pouquinho isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo. Vão me dizendo se tá tudo ok. Se não, o que vocês acham disso tudo que eu fui falando? Eu tô aqui olhando meu roteirinho pra ver se eu falei, se tem mais alguma coisa. Mas eu acho que não. Só dizer que tudo isso que eu tô dizendo e mais um pouco, eu contei num capítulo de um livro que vai sair esse ano, agora acho que em outubro provavelmente. É um capítulo de um livro exclusivo para terapeutas ocupacionais voltados para pessoa com autismo. Tá? Então, eu tô falando da minha experiência, da minha vivência de pouco mais de uma década num CAPS infanto-juvenil, né? E falando em um, não, foram vários, mas no dispositivo CAPS infanto-juvenil. E eu estou dizendo como era trabalhar, qual era a minha prática clínica, de que forma que eu conduzia os casos, né? Então, esse é um capítulo de livro que vai sair provavelmente agora, esse ano, em outubro desse ano, tá certo? São várias terapeutas ocupacionais que falam da abordagem da pessoa com autismo em diversos contextos. O primeiro livro nacional que vai abordar isso. Então, vocês esperem aí. E aí, gente, pra finalizar, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês que estão aqui até o final. Gratidão, viu? Muito obrigada. Pra finalizar, eu queria dizer o seguinte: procure parcerias, busque parceiros. Por quê? Porque assim, sozinho você pode conseguir chegar onde você quer, sim. Só que com ajuda, como é que fala? Com o direcionamento certo, com pessoas que te ajudem, você chega muito mais além. Você vai além e juntos é aquele jargão, né? A gente é mais forte e a gente vai mais longe e talvez mais rápido, tá certo? Então era isso que eu queria dizer pra vocês. Muito, muito obrigada e até uma próxima. Boa noite pra todos.